Olá, estudante, tudo bem? Eu aqui de novo, professor Danilo Barbosa, formador da disciplina Programação e Novas Tecnologias Desktops. Nessa terceira unidade, você vai aprender a reconhecer as estruturas de controle e repetição. Vamos lá iniciar a nossa terceira unidade. Vamos iniciar com a estrutura de controle if, que em português significa se. If, o se, tem uma instrução condicional de seleção simples. Como assim seleção simples? Ele é executada apenas uma vez. If, condição, dois pontos, instruções ou sequência de instruções. Essa daqui é a síntese em Python. A condição representa uma expressão booleana, que pode ser um operador lógico, um operador de outro tipo, que encaixa nessa situação de estruturas condicional. A segunda parte aqui é a expressão de controle if-else, que é o se, se não. Nessa estrutura aqui, if-else, possui uma instrução condicional de seleção dupla. Como assim seleção dupla? Ela pode ser uma coisa ou outra coisa. Nessa síntese aqui em Python, if, condição, dois pontos, instrução, else, dois pontos, instrução. Como vocês observam, as ações if e else são consideradas instruções individuais. Caso executa a função if, não executa else. Caso executa else, não executa if. Ou executa uma ou executa a outra. Por fim, temos a estrutura de controle elif, que equivale ao else if, traduzindo para português, se não, se. Nessa estrutura elif, eu coloquei aqui if, elif, se não, se, é uma instrução de seleção múltiplas. Como assim seleção múltiplas? Nessa síntese aqui em Python, como vocês estão observando, tem que ter três instruções, três ou mais instruções. If, condição, dois pontos de instrução, elif, que é a contração de else if, dois pontos de instruções, e else, dois pontos de instruções. Fica atento com esses dois pontos, ele é obrigatório na estrutura do if. As ações de if, elif e else são consideradas instruções individuais. Por exemplo, caso eu execute a função if e ela seja verdadeira, a função elif e else é falsa. Caso eu execute a função elif e ela seja verdadeira, a função primeira if e else é falsa. E a última, caso eu execute a função else e ela seja verdadeira, as duas primeiras, if e elif, é falsa. Então, uma é independente da outra. Pronto, agora vamos para a tela do nosso Visual Studio Código, explicar a estrutura de controle. Acompanhe agora comigo. Pronto, quando aqui eu executo o Visual Studio Código, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar um arquivo com o nome unidade 3, underline, primeiro projeto, .py. Pronto, aqui eu criei. Agora eu vou criar um exemplo de laço de controle utilizando o if, else e a elif. Vamos agora iniciar aqui o nosso programa. Vou colocar nota 1 é igual a int, abre parênteses, input, abre parênteses, aspa dupla, e digite a primeira nota. Dois pontos. Pronto. Criei a primeira entrada de dados. Vou dar um Ctrl C, copiar, Ctrl V, colar no meu teclado e vou botar aqui nota 2. Digite a segunda nota. Pronto, já criei a nota 1 com a variável de distribuição inteira, que é o input, entrada de dado. E aqui o string digita a primeira nota. Nota 2, com atribuição de um número inteiro. Input, digite a segunda nota. Agora eu vou clicar aqui, média, é igual a, abre parênteses, nota 1, mais nota 2, dividido, que é barra 2. Pronto, cria a fórmula da média. Agora eu vou iniciar a minha condicional classe de controle. Estrutura de controle, que é a minha condicional. If, média,
maior que 7, dois pontos. Pronto. Print, abre parênteses, aspa dupla, aluno aprovado. Pronto, aqui é uma estrutura condicional simples, digita uma nota. Digita a primeira nota 8, a segunda nota 8. Aluno aprovado. Pronto. Aí outra possibilidade, eu colocar aqui o else, né? Else, dois pontos. Não esqueça de colocar o dois pontos, não dá erro. Print, abre parênteses, aspa dupla, aluno reprovado. Pronto, agora quando eu executo aqui esse código, como vocês estão observando aí a estrutura dele, existe a possibilidade de botar o print. Pronto, vou executar agora aqui. Digita a primeira nota 5, a segunda nota 5, aluno reprovado. Como você está observando aqui, aluno reprovado. E agora eu vou criar a terceira parte, elif, que é a conversão de else if, média maior que 4. Dois pontos. Print, abre parênteses, aspa dupla, aluno em recuperação. Pronto, aí eu vou alterar isso aqui, né? Tem que ser igual, maior ou igual a 7. 7 ele está aprovado, maior ou igual a 4, e 4 ele está em recuperação. Corrigir esse erro. Digita a primeira nota. 3 e 3, aluno reprovado. Digita a primeira nota 5 e a segunda nota 5, aluno em recuperação. E por fim, digita a primeira nota 9 e a segunda nota 9, aluno aprovado. Vou fazer uma operação aqui, né? Inteiro, ele só dá números inteiros. Como notas são casas decimais, vou colocar fruta, né? Pronto. Coloquei um exemplo aqui com fruta, executo. Se eu botar uma nota aqui, 7.5, e a segunda nota, 8.8. Aluno aprovado, que teve a nota maior ou igual a 7. Pronto, esse aqui é o exemplo de laço de controle utilizando if, if else e elif. Pronto, já falamos sobre as estruturas de controle. Agora chegou o momento de a gente falar da estrutura de repetição for. For, traduzindo para português, é para. A estrutura de repetição for é utilizada quando você não sabe a quantidade definida de repetições. No caso, você sabe a quantidade definida de repetições. Por exemplo, aqui de síntese, for variável em range condição dois pontos, jogo da velha, instrução. Nesse código aqui, a função range, né, que é a mais importante, ela é responsável por gerar uma sequência de números dentro de uma determinada faixa. Como assim essa faixa? Essa faixa ela é representada pela quantidade de números a serem gerados, né? A quantidade de repetições a ser gerada nessa faixa. Ou então, essa faixa pode ter o início, onde inicializa, um fim da faixa, onde finaliza, e um incremento, que pode ser um incremento de mais um número, dois números, três números. Aí você vai definir. Coloquei aqui três exemplos para a gente ficar claro isso aqui. Entrada de dados, for, ponte, em range 5, dois pontos. Se eu colocar um print, a saída de dados vai inicializar no 0 e finalizar no 4. Então vai mostrar 0, 1, 2, 3 e 4. 5 números. Professor, ele inicia no 0? Sim, ele inicia pelo 0. Mas caso eu não queira inicializar pelo 0, faço como? For, ponte, em range, abre parênteses, início da faixa 1, vírgula, fim da faixa 6, dois pontos. Então ele vai inicializar no 1 e finalizar no 5. Observe que ele finaliza sempre o número antes, né? Ali tem 6, ele finaliza no 5. Então ele vai sair de dados 1, 2, 3, 4 e 5. For, ponte, em range, abre parênteses, início da faixa 1, vírgula, fim da faixa 4, vírgula. Incrementa, ele vai incrementar um número a mais na frente. 1, 2, 3. A saída de dados aqui vai ser 1, 2 e 3. Esses daqui são os três exemplos da estrutura de repetição for. Vamos agora para a tela explicar a estrutura de repetição for. Acompanha comigo no Visual Estudo Código. Pronto, aqui no Visual Estudo Código é um exemplo de laço de repetição em Python utilizando for.
eu vou falar de alguns exemplos de laço de repetição. Vou iniciar aqui com for, conte, que é minha variável, em range, abre parênteses, 5, 2 pontos. E agora eu vou clicar aqui print, abre parênteses, aspa dupla, escolha o vírgula, conte, vírgula, aspa dupla novamente aqui. E eu vou botar o símbolo aqui de primeiro, né? Aluno. Pronto. Essa aqui é a síntese do meu primeiro exemplo. Eu vou executar aqui. E como vocês observam aí, a saída de dado é escolha o aluno 0, 1, 2, 3 e 4. Vou colocar aqui um comentário que a saída de dado é 0, 1, 2, 3 e 4. Vamos agora para o segundo exemplo aqui, utilizando for. Esse aqui foi o nosso primeiro exemplo e agora vamos para o segundo. Eu Ctrl C e Ctrl V. Agora aqui eu vou alterar, vou tirar o 5 e vou colocar 1,5. Como vocês observam, e vou alterar aqui, vou tirar aluno e colocar professor. Quando eu executo, ele vai inicializar no escolha o primeiro professor e finaliza no escolha o quarto professor. Eu vou comentar aqui esse código, vou botar 1,2,3,4. Pronto, aí a terceira exemplo aqui, eu vou colocar aqui o início da faixa 1, o fim da faixa 5, incrementa 1. Pronto, aí aqui eu vou alterar aluno e vou colocar diretor. Quando eu executo aqui, ele vai inicializar no primeiro diretor e vai finalizar no quarto diretor. Eu vou comentar aqui, vou colocar os números 1, 2, 3 e 4 como saída. O último exemplo aqui que eu vou fazer, eu vou colocar aqui, alterar aqui a faixa de saída 8 e aqui eu vou botar incremento 2. Em vez de diretor, eu vou colocar gestor aqui. Pronto. Inicializa no 1, finaliza no 8, incrementa 2 em 2. Quando eu executo aqui, ele vai executar o gestor 1, 3, 5 e 7. Como você está observando aí no código. Vou digitar aqui 1,3,5,7. Aquele incremento 2 a 2. Essas daqui são os 4 exemplos de laço de repetição com for em Python que é utilizado. Pronto, a gente viu a estrutura de repetição for. Agora vamos ver a estrutura de repetição while, que é o enquanto. A estrutura de repetição while ela é executada quando você não sabe a quantidade definida de repetição. Na síntese do Python, ela é declarada assim: while, condição, 2 pontos. Jogo da velha, instruções. A condição pode ser qualquer expressão booleana válida. O último tipo de estrutura de repetição é o while true, enquanto verdadeiro. Já o while true, ele verifica a sua condição no fim do laço, no fim da programação do código. Ou seja, um laço while true será sempre executado pelo menos uma vez. Ele executa uma vez e verifica no final. Um exemplo aqui de while true. While true, observe que o T do true é maiúsculo, tá certo? 2 pontos, as instruções. If, 2 pontos, as condições, e o break para parar. As condições pode ser qualquer expressão booleana válida. Pronto, a gente viu o while e o while true. Vamos agora para a tela, explicar a estrutura de repetição while true e o while no Visual Studio Code. Acompanhe comigo agora. Pronto, estamos aqui no Visual Studio Code, um exemplo de laço de repetição utilizando o while e o while true. Vamos aqui colocar um comentário de laço de repetição while. Vou criar um contador atribuído um valor inicializando por 1. Vou digitar while conte menor ou igual a 5. 2 pontos, print, abre parênteses, aspa dupla, escolha o vírgula, conte, vírgula, aspa dupla novamente,
primeiro aluno. Pronto. Aqui vou fazer um contador para acrescentar sempre mais um, conte igual a conte mais um. E por fim aqui eu vou fazer um print, abre parênteses, essa dupla, fim da escolha de alunos. Pronto, quando eu executo esse código, ele vai inicializar no primeiro aluno e finalizar no quinto aluno, porque tem um sinal de menor ou igual, né? Se eu alterar aqui 10 e continuar com o contador 1, o que vai acontecer? Nesse outro exemplo, eu vou executar aqui novamente. Quando eu executo aqui, ele vai inicializar no primeiro e terminar no 10º aluno. Agora eu vou falar da estrutura laço de repetição do while true, que é o while verdadeiro. Pronto, conte é igual a 0, ele vai inicializar. While true, 2 pontos. Observe que o T é maiúsculo, tá certo? Conte é igual a conte mais 1, que é um contador a mais. Sempre vai acrescentar mais um número. Eu vou dar um Ctrl C aqui e vou colocar aqui um Ctrl V. Pronto. Aqui vou alterar aluno para professor, para diferenciar um do outro. Por fim aqui, eu vou colocar uma estrutura condicional if, conte é igual a 5, 2 pontos, e vou dar um break para parar o código. Pronto. Quando eu executo aqui, ele vai iniciar no primeiro professor e terminar no quinto professor. Caso eu altere esse código aqui, observe para o vale true, né? Ele tem um contador, igual ao contador mais 1, acrescentar sempre 1 lá na frente. Agora eu vou alterar esse 5 para 10. Quando eu executo, ele vai iniciar do primeiro professor e finalizar no 10º professor. Como vocês observam, esses são os exemplos da estrutura laço de repetição while e laço de repetição while true dessa parte final. Então, estudante, como foi essa nossa terceira unidade? Durante essa terceira unidade, você aprendeu sobre a estrutura de controle if, else e elif, além da estrutura de repetição for, while e while true. Na nossa quarta unidade, vamos aprender os complementos avançados da linguagem Python. Bom, sugiro que você agora dê um like agora nessa videoaula. Até a nossa próxima aula.